Opa, caiu. Olha aí, voltou. Legal, a conexão tinha caído, gente. Eu voltei. Não. E aí, Marcão, caiu a conexão? Acho que foi Eu a acho que minha. eu tive. É a minha Eu não também. sei se foi. Foi a minha, viu? A minha cortou. De uma hora pra outra parou. Mas tá bom. Tá tudo bem? Tirando o frio, um pouquinho que você falou? É, tá importante, na verdade, que a gente tá com saúde, né? Mas tá bem frio. Eu tenho dificuldade com frio, né? Mas vamos seguir adiante. Eu não gosto também do frio, não. Eu acho judia muito. Não foi feito pro frio. Mas enfim, né? Faz parte. E são ciclos da natureza aí, né? Nós temos que conviver com isso. Não tem outro jeito. Não é verdade? É isso Marcão, mesmo. como é que você quer fazer? Eu vou dar uns recados aí. Você quer fazer a prece Eu inicial faço, depois? eu faço a prece inicial e aí você faz a de encerramento. Tá bom. Bom, esse barulho é aí. Sim. É que eu já ia falar, pô, será que a conexão de novo tá dando esse barulho? Caiu várias vezes hoje. Mas vamos lá. Bom, primeira coisa, vamos falar das nossas entregas das cestas desse mês que foi feito. No domingo passado, a gente entregou, se não me engano, 135 cestas. E, mais uma vez, a Esperança agradece a todos vocês que estão conosco nessa jornada, nessa luta aí. Nós fizemos um esquema de senha, né? Porque em alguns meses passados, as famílias chegavam lá 11 horas da noite para começar a pegar a cesta às 6 horas da manhã. E a gente pensou nesse frio e também na condição, né? Que geralmente era uma mãe que estava com a criança e dormia lá na frente do Centro Espírita Esperança para não perder a cesta. Aí nós fizemos um esquema de senha e diminuiu bem isso. Então agora elas chegam 5 horas, uma hora e meia antes, já começam a fazer a fila e aí nós distribuímos as senhas até às 7h30 e a partir das 7h30 a gente começa a ver o que tem de pessoas que chegaram naquele dia e a gente acaba também distribuindo para as pessoas que chegaram. Então a gente achou uma maneira de não expor eles tanto lá o tempo, né? Para não sofrer. Imagina nesse frio, as pessoas chegando lá 11 horas da noite e para pegar a cesta somente às 6 horas da manhã. Então a gente deu certo, a gente vai continuar com esse esquema para o mês que vem. E desde já a gente agradece a todos aqueles que nos ajudaram, que doaram. Não importa a quantidade, cada doação que chega lá, com certeza é direcionada à família. Então a gente agradece a todos vocês que foram lá no drive-thru também, que levaram os alimentos, e, e o retorno é esse, né? Eu vejo vejo não, sempre falo, né, Marcos, quando essa pandemia passar e a casa voltar novamente, as atividades, né, os trabalhos do Evangelho, enfim, a gente deixa aberto o convite a todos vocês que nos ajudaram e a participar de uma entrega junto conosco lá, fazer o café da manhã junto com as famílias. Então a gente agradece, né? E você que quer nos ajudar, tem aí as redes sociais, né? Você pode entrar em contato com a gente, aquele que quer nos ajudar, aquele que nos assiste, que não está na região de Cotia, que está em Diadema, São Bernardo, né? E quer fazer uma doação, entre em contato com a gente também. Tem duas maneiras que você pode fazer isso. Você pode fazer uma doação direto na conta da Casa Esperança, ou você pode fazer também a compra da cesta básica numa fábrica aqui chamada Nostra Mama. Elas que fazem a embalagem da cesta. Então você entra em contato com elas, faz a compra e aí deixa marcado lá, depois que você efetuar o pagamento, que quem vai retirar é o Esperança. Cleito, o Alisson ou o Hernani que vai fazer a retira da cesta. E a gente só vai lá e retira. Tá bom? Também lembrando que nós temos um telefone aí de atendimento fraterno. Como é que funciona esse telefone? Esse telefone é para as pessoas que precisam conversar, ou estão sentindo depressão, ou angústia, ou queira conversar com alguém, relatar algum problema que esteja passando. Nós temos um telefone, uma linha direta com vocês, que é 96327-3578.
6327-3578. Você chama nesse zap, manda um recado, que a Esperança depois retorna para você poder conversar, ok? É importante também que, se você souber de alguém que esteja precisando, passe o nosso telefone para eles, para que a gente possa voltar a atender eles, tá bom? É isso. Então, desde já, a gente agradece a todos vocês e esperamos contar com vocês para mais um mês que vem pela frente aí. Tá bom, Marcão? Vamos lá? Vamos. Que possamos, nesse momento, irmos nos aquietando. Vamos assim elevarmos os nossos pensamentos ao nosso Pai maior Deus, ao nosso irmão Jesus, aos amigos do plano espiritual. Vamos pedindo a eles que nos auxiliem, que nos amparem na tarde, depois que possamos assim dar início ao Evangelho da tarde. Que assim seja. Seja, graças a Deus. Bom, Marcão, o tema proposto hoje é: a boca fala o que o coração está cheio, né? Um tema bem interessante, né? Sim, sim, sim. Porque geralmente a gente não analisa isso, né? A gente, quando solta uma palavra, e aí um comentário, vamos pegar pelo lado ruim da coisa, né? Um comentário maldoso ou maledicente. Geralmente nós estamos imbuídos numa conversa, ou num pensamento, ou numa atitude, ou algo que aconteceu, né? E a gente acaba sendo maledicente com aquela situação, ou com as pessoas que estão dentro da situação. E nós nunca pensamos que isso sai do nosso coração, né? A gente às vezes acha que, na nossa cegueira de justiça, acha que está certo, né? Vou dar um exemplo aqui, vou pegar você, você viu que coisa feia que o Marcos fez, né? Condenando você como se o meu ponto de vista fosse o correto. E aí eu volto de novo a dizer, a gente nunca imagina, nunca parou para refletir, pelo menos, que tudo que sai da boca às vezes está repleto do coração, né? E é uma reflexão muito importante, porque se a gente começar a entender isso, mostra uma coisa que a gente sempre fala na doutrina, né? A reforma íntima e aquilo que nós temos que nos reformar por dentro é muito sério, porque trata exatamente disso, porque a gente fica dando sinais de como nós somos realmente, né? Aquele ímpeto de raiva, aquele ato da grosseria, o tom mais elevado com a pessoa que não precisava, a crítica exacerbada, não construtiva, se é que existe uma crítica construtiva, que às vezes eu fico refletindo muito sobre isso. Então a gente mostra muito do que o nosso coração está cheio. E trabalhando a questão da reforma do nosso coração, e o coração, que é a casa do sentimento, né, Marcão? Tanto aflorado em nós ainda, nessa fase evolutiva, eu fico refletindo sobre isso. Poxa, quando eu me pego fazendo algo errado, que eu que eu enxergo que a minha atitude não foi correta, na verdade eu estou fazendo esse trabalho de reformar o que tem dentro do meu coração. Não é isso? E é bem interessante a gente falar de sentimentos, né? Porque muitas vezes a gente está expondo os sofrimentos que nós temos mal resolvidos dentro de nós, né? A todo instante nós temos sofrimentos, né? Só que muitas vezes a gente não quer cuidar desse sofrimento. A gente teria que lidar com mais tato, com mais carinho. Muitas vezes o que acontece? A gente deixa aflorar dentro de nós o animal maldoado que nós temos, né? Então, ou seja, muitas vezes você é muito feroz para com o outro, mas quando você é feroz para com o outro, você não está sendo com o outro, você está sendo com você, né? Então, você tem que começar a lidar mais com mais tranquilidade com todos esses sentimentos seus. Então, você acaba explodindo no trânsito mesmo. Você vê muitas vezes brigas com coisas banais, né? Um fechou o outro, daqui a pouco estão saindo no soco, são coisas terríveis. Isso é comum dentro de cada um de nós. Então, a gente tem que começar a lidar melhor com os nossos sentimentos, né? Hoje, todas as empresas já começam a analisar o candidato a determinada vaga já de acordo com os seus sentimentos. Por quê? Porque como que você vai viver em grupo hoje se você não sabe lidar com os seus sentimentos, né? Então, é muito delicado, né? Tem uma frase de Paulo que eu adoro ela, que é: por que tudo aquilo que gostaria de fazer não faço, mas aquilo que não gostaria de fazer faço, né? Trocando em miúdos. Eu gostaria muitas vezes de elogiar minha esposa, né? Mas aí muitas vezes eu não elogio ela. Aí eu chego em casa e algumas coisas que não estão
nos determinados locais, eu vou lá e ofendo ela. Falo, pô, você não fez isso, você não fez aquilo. Mas quantas vezes ela deixou a casa linda, maravilhosa, e você não elogiou ela? Então, ou seja, né, a gente tem que começar a ver as coisas boas. Né? E a gente tem que tomar muito cuidado, por quê? Porque muitas vezes eu estou sendo muito amargo há muitos anos, e aí não percebo. Então, ou seja, eu sou muito ferrenho. E esse juiz que eu tô condenando muitas vezes as pessoas é o mesmo juiz que vai apontar para mim, que também vai me condenar. Sim, sim, você está perfeito. E eu fico, você estava falando, eu estava aqui pensando, Marcão. Muitas das vezes, exatamente o que você falou, nós não nos atentamos para isso, e outras vezes a gente não aceita da maneira que nós somos alguém corrigir. Corrigir não, né? A questão não é nem corrigir, porque essa corrigenda quem vai ter que fazer, como eu disse no começo, somos nós mesmos. Nós que vamos ter que mudar as nossas atitudes, né? E nem que a gente tenha que passar por algumas experiências dolorosas para que a gente possa enxergar isso, né? Mas o problema disso tudo, Marcão, para chegar numa passagem, vamos dizer assim, ou numa questão de um olhar mais espiritual para o tema de hoje, a boca fala que o coração está cheio, eu acredito que ainda nós temos carregando em nós a questão do orgulho e egoísmo, que não nos deixa trabalhar isso em nós ainda, né? Eu falo por mim, quantas vezes eu tive que bater a cabeça, sofrer por determinados assuntos na vida, até eu reconhecer que bastava eu mudar a atitude que eu tinha, para que tudo mudasse ao meu lado. Quantas vezes? Quantas vezes? E outra coisa muito importante, nós estamos falando aí da palavra. Palavra que é soltada ao vento, né? Como diz aí. A gente tem que analisar antes. André Luiz fala uma coisa muito interessante. Se a gente pudesse refletir antes de dizer algo, o nosso sofrimento seria menor. Não é verdade? Porque quando eu lhe ofendo, Marcão, com alguma palavra, né? Seja ela qual for a espécie, eu vou ter que trabalhar depois isso em mim, mas eu vou ter que aguardar qual vai ser a sua reação. E dependendo da sua reação, vai demandar tempos e tempos para que tudo volte a ser harmonizado novamente. No livro Sinal Verde está lá, né? Uma palavra às vezes destrói o que séculos construiu, né? Então, se a gente pudesse refletir um pouco mais, compreender o que nós estamos dizendo, se isso vai ferir o nosso irmão, se o que eu estou soltando do meu coração agora é algo construtivo ou não. Se a gente pudesse refletir sobre isso, olha, a gente ia ter menos problemas, menos dores que a gente passa na vida. E aí entra uma outra coisa que não tem como fugir disso, Marcos. Nós, da doutrina espírita, nós entendemos que todas nossas ações vai ter uma certa reação. É fato, causa e efeito, não tem jeito. Então, se hoje eu começo a trabalhar meu coração para que ele se encha de mais tranquilidade, de mais confiança, de mais paz, na certeza da imortalidade, entendendo que as pessoas que estão ao nosso lado é um conjunto de espíritos afins que já veio justamente para que a gente possa trabalhar tudo o que nós estamos vivendo com eles. A gente começa a ter um pouco mais de serenidade nos nossos atos. Quando a nossa boca fala que o coração está cheio, eu gostaria muito, muito mesmo, né, de analisar isso no meu dia a dia, na minha jornada, a cada dia que eu começo. Porque muitas das vezes, Marco, a gente faz inconscientemente. Nós não temos ainda o discernimento de, às vezes, falar com algo que a gente ainda não percebe que feriu o irmão. Entende? Ou a gente... Uma outra coisa mais séria. Como as pessoas nos veem quando você faz alguma coisa ou fala algo que machuca. Não que a gente tenha que se parar nisso, né? Mas qual é a imagem que você tem para as pessoas do seu ciclo de convivência com aquilo que você projeta na palavra? É uma reflexão que a gente deve fazer também. E tem, não lembro se eu acho que é o Haroldo que está comentando, né? O Haroldo comenta, né, que nunca viu tantas pessoas hoje converter tão pouco. Antigamente era tão pouco e convertiam muitos. Então, ou seja, por quê? Porque a pessoa geralmente ela fala, né, ela fala muito, né, mas na vida dela ela não põe em prática.
Né? E o segredo, na verdade, é você pôr em prática. Né? Hoje o Marcos e o Hernani estão falando, nós temos filhos, né? Nós temos família, mas o que eu estou representando para minha família? Será que o que eu estou falando aqui, eu estou fazendo, ou eu estou simplesmente jogando palavras ao vento? Né? Ou seja, a doutrina, ela é muito, eu diria que leve, livre, você pode fazer o que você quiser. Só que, ou seja, mas o que você está fazendo com a sua vida? Né? Quais os legados que você vai deixar? Será que o seu pai... Eu costumo dizer que muitas vezes, né, a gente quer saber como que a gente está na nossa existência, é só você imaginar você dentro do caixão e aí chegando os seus parentes queridos. Se a sua mãe chegasse do lado, o que ela ia falar? Olha, ele foi um bom menino, não, ele foi péssimo, deu trabalho. Ah, e o seu irmão? Ih, meu irmão chegou do lado, olhou, meu Deus, foi tarde. Então, ou seja, tem algumas pessoas que vai chegar ao nosso lado e vai falar realmente que nós somos. E ali não vai ter máscara, porque ali realmente eles vão falar tudo que nós realmente somos. Então, vai falar se a gente foi uma boa pessoa, se a gente foi uma pessoa má, se a gente está indo tarde, se a gente está indo cedo, e assim por diante. Não é fácil, né? Porque muitas vezes a gente não vai querer encarar a realidade. Mas o quanto mais cedo a gente encarar, vai ser melhor para a gente. Por quê? Porque ainda dá tempo de corrigir. Sim, sim. E aí a questão da autoanálise, né, da reforma íntima nossa. É um trabalho que tem que ser feito constante. Não tem como isso mudar. E você falou um negócio interessante, né? Quando você fala, poxa, como as pessoas poderiam me ver quando eu estivesse no caixão, né? Será que alguns iriam estar indo tarde, né? Ou vai deixar saudade? Ou ele fez algo que me deu como exemplo, né? Ele foi um bom pai, ele foi um bom esposo, ele foi enfim, foi uma pessoa que ajudou as pessoas, enfim, que tentou melhorar nessa encarnação, nesse processo. A doutrina deixa muito claro para a gente, né, Marcos? A gente começa a estudar e você falou um negócio muito interessante. Não adianta falar da boca para fora que nosso coração está cheio, muitas das vezes, a questão da maldade ou da maledicência. Mas muitas das vezes também a gente fala algo, como nós estamos aqui hoje, aproveitando o ensejo, que devemos ter mais serenidade, que devemos compreender a família que está conosco, que devemos perdoar aqueles que estão nos agredindo, que devemos ser caridosos. Eu quero deixar muito claro isso. Isso tudo que, por muitas vezes, eu converso com as pessoas, em algumas situações eu já vivi, mas nas outras é tudo que eu busco também. Não é que eu já estou pronto para isso. É um exercício constante. E cada dia que você avança um pouquinho, que você começa a limpar a casa do seu coração, para que ele possa ser mais formoso, mais harmonioso, mais feliz, irradiar mais paz, é um desafio constante. Não é porque nós estamos aqui falando que nós já alcançamos isso. Não, pelo contrário. Muitas das vezes, quando nós estamos na casa espírita, como eu, o Marcos, a Márcia, o Cleiton, a todos aqueles que trabalham, os trabalhadores, que estão no atendimento fraterno, quando chega uma pessoa e traz o seu problema, a sua dor, aquilo lá também nos ensina. Muito mais, às vezes, do que para a própria pessoa. Não é mesmo, Marco? A gente tem experiências aí na casa espírita que a gente fala, olha, eu atendi uma pessoa e o que ela está passando está me ensinando muito. Então, tudo isso que nós estamos falando aqui é uma questão que nós também estamos buscando junto com vocês. Muitas das vezes a pessoa fala, não, mas você já tem experiência, já trabalha há 30 anos na casa espírita, você já conhece, você é médico. Não. A diferença nossa, para quem está começando e está nos ouvindo agora, é que a gente leu mais um pouquinho, a gente estudou mais um pouquinho, a gente praticou mais um pouquinho. Mas nós temos ainda muito que trabalhar no nosso coração para que a gente possa um dia soltar a palavra como Cristo fez, como os apóstolos faziam. A gente tem mais serenidade. Então hoje, não tem como a pessoa falar assim, mas para mim não dá, é muito difícil, eu não consigo. Consegue. Há sempre uma palavra no teu coração que pode motivar alguém. Há sempre um verbo que você possa falar que possa ajudar alguém. E outra coisa, né, Marcos? Muitas das vezes as palavras não saem nem da boca, né? Francisco de Assis disse aos seus franciscanos, vão e preguem o evangelho. Se necessário, use a palavra. Muitas vezes uma atitude sua
representa 1000 palavras. E é nisso que nós temos que nos apegar. É nisso que nós temos que nos transformar. Independente das palavras que virão contra, ou posso dizer, como disse Paulo, das pedradas que iremos tomar. O importante é que nós temos dentro de nós um juiz, que é a nossa consciência. Se você já fez algo que machucou, como nós vimos uma amiga nossa que está nos vendo agora, que já passou a experiência dela agora, ela acabou de escrever, olha, eu já fiz isso, feri uma pessoa e depois fiquei muito arrependida. Então, aprenda com isso. Corrija seus erros. Verifique as tuas palavras. Veja quais elas são construtivas. Veja qual é a palavra que você pode ter para incentivo. Porque é ajudando um ao outro. É vivendo com o outro que nós vamos crescer espiritualmente. Deus nos coloca com as pessoas, as situações, para que a gente aprenda, para que a gente possa conviver e ter experiências. Tendo experiências, nós vamos aprendendo. E nós vamos nos evoluindo e crescendo. Não é isso, Marco? Isso mesmo. Como você estava comentando, né? Eu lembrei da passagem do Chico, que o Chico fala que toda vez, dependendo do que você vai falar, é melhor você tomar um copo d'água, né? Exatamente. Por quê? Porque o que acontece? Quando você toma um copo d'água, você vai refletir sobre tudo aquilo que você vai falar, né? E eu lembro que, se eu não me engano, ele deu essa receita para uma senhora, né? Que tinha muita dificuldade com o marido dela, né? Todo dia o marido dela chegava em casa e brigava com ela, né? Aí o Chico ensinou ela, falou, ó, quando ele for chegar na sua casa, você deixa o copo com água do lado. E a hora que ele começar a falar, você vai tomando um copo d'água. E aí você vai analisando tudo que ele vai falando. Mas você não jamais ofenda ele, né? Jamais xingue ele. Por quê? Porque você não sabe o dia que ele teve, o que aconteceu ao longo do dia, né? Pode ser que ele teve vários problemas, teve várias dificuldades, né? Então ela foi fazendo esse trabalho, né? Aí passou um tempo, ela chegou e falou pro Chico, Chico, o copo d'água salvou o meu casamento. Né? Então por quê? Porque o copo d'água obrigava ela, no caso, segurar a água na boca e analisar tudo que ele estava falando, né? E assim, né, é muito interessante isso, por quê? Porque na maioria das vezes eu falo, se eu escrever, eu mudo o que eu ia falar. Por quê? Porque eu sou obrigado a raciocinar, então eu modifico. Por quê? Porque quando eu raciocino, o que eu vou analisar? Eu vou analisar se eu gostaria de ouvir aquilo que eu estou pretendendo falar. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a palavra, né? E eu sempre comento também, a palavra não tem borracha. Né? Uma vez você falou ela, não tem como você lá ir apagar ela. Né? Você falou para uma determinada pessoa coisas horríveis, como que você vai apagar aquilo? Né? E mesmo que você vá lá, chama ela, por exemplo, você e ela, e comente com ela, ó, você me desculpa, eu estava alterado, jamais vai ser a mesma coisa. Sim. Por quê? Porque a pessoa ela ficou chateada com tudo aquilo que você falou. Então, vamos tentar analisar mais tudo aquilo que a gente vai falar. Se o que eu for falar não vai ajudá-la, não fale. Sim, sim. Exatamente. O silêncio, às vezes, como diz aí, a gente entra na casa espírita, tem lá uma frase, né? O silêncio é uma prece. Né? E muitas vezes ajuda mesmo. Ajuda, e ajuda muito. Mas é importante a gente deixar claro também, né, Marcão? Veja bem, você está olhando duas pessoas conversando e uma é verbalmente grosseira com a outra. Aí você fala, então, quer dizer que o coração dele só tem grosseiro, só é grosso, é aquele cara estúpido. Não. É algo que ainda precisa melhorar lá dentro. Mas como Deus criou todos nós simples e ignorantes e nos colocou lá dentro a sementinha do amor, cada coração hoje que habita a terra, seja encarnado ou desencarnado, tem o amor lá dentro. E essa centelha, esse amor, é o que nos vai mover a nossa mudança. Quando somos tocados por algum sentimento, onde nós olhamos a situação do irmão e nos colocamos no lugar dele, e somos tocados de compaixão, de caridade, é essa sementinha que começa a florar em nossos corações. Mas nós temos várias encarnações já vividas e muitos erros cometidos, várias situações que nós aprendemos e outras não. E ainda nós temos esse, se eu posso dizer, esse requício das encarnações anteriores que nós temos que corrigir. O grande lance, eu acho, é a gente começar um autoconhecimento, como diz o Marcão agora. E ele usou o copo d'água, essa historinha do Chico, que é um ponto de referência muito importante.
Se você não tem um copo d'água na hora ali para você, beber um pouquinho de água, quando você estiver prestes a cometer algo que possa machucar alguém, reflita. Antes, silencia, como diz o Marcão. É muito melhor, às vezes, silenciar e falar para a pessoa, olha, posso voltar daqui a pouco para falar com você? E sai, do que você agredir verbalmente ou cometer alguma injúria, né, Marcão? Então, reflita antes disso. E uma outra coisa que eu acho muito legal, cara, eu acho muito legal, sempre nós falamos para que a gente possa corrigir os nossos erros, perdoar as pessoas que nos ofendem, ser mais caridoso, como foi dito aqui hoje. Precisamos entender que, independente da pessoa, com os problemas que ela vive ou do jeito que ela é, todos nós, não tem exceção, todos nós vamos passar por esse processo. Alguns já estão à nossa frente, outros já estão atrás de nós, mas nós todos vamos passar por esse processo, dessa reforma, de mudar o nosso coração, para que nosso coração se enche só de coisa boa. É um processo natural nosso, e isso é uma certeza, isso é lei. Todos nós vamos passar por isso, até que a gente possa chegar no patamar evolutivo, onde não haverá nenhuma marca, nenhuma mancha daquilo que nós fomos no passado, no sentido da maldade, da maledicência, de ferir o nosso irmão, do orgulho, do egoísmo. É um processo natural. Agora, o grande lance é você começar a se corrigir agora com as pequenas coisas, para que a gente possa um dia ser grande. É no pequeno que se faz o grande. A gente não consegue dar um salto. Então, hoje, se você começa a perceber que a tua palavra agride, muda. Silencia, bebe um pouco de água, aguarde, saia da situação, depois volte a falar com mais calma, porque no calor daquela conversa você pode cometer esse tipo de erro. Então, reflita um pouco mais, escute um pouco mais. O Marcão sempre falava isso, né, Marcão? No seu evangelho lá na Esperança. A gente tem 2 ouvidos, né? E uma boca. Será por quê, né, Marcão? Tem que ouvir mais, né? Ouvir mais, falar menos, né? O que você comentou, eu realmente também ia comentar, né? Se você está no calor, né? Se você tá alterado, não converse, né? Peça licença para a pessoa, converse em outro momento. Por quê? Porque você já está alterado. Aquele momento você não vai conseguir raciocinar para você falar coisas boas. E aí, no momento onde você está mais tranquilizado, você está mais equilibrado, vai ser mais fácil de você conversar e colocar a sua posição para a pessoa. Porque muitas vezes você está enxergando de um jeito e a outra pessoa está enxergando de outro jeito. Quando você mostra para a pessoa, olha, eu acho que é melhor assim, por causa disso, 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 ou seja, fica mais tranquilo. Só que na maioria das vezes a pessoa fala A, eu quero falar B. Ela fala C, eu quero falar D. E geralmente mais alto do que ela fala, né? Tem até algumas técnicas, quando a pessoa está nervosa, você ir diminuindo o tom de voz. Para quê? Para você começar a equilibrar todo o ambiente. Porque se o ambiente está desequilibrado, você não vai conseguir conversar com a pessoa. É melhor você dar um tempo e pedir para ela retornar numa outra hora para que você consiga conversar com ela, né? Então, é muito interessante isso, a gente tem que tomar muito cuidado com as palavras, né? E assim, se a palavra não vai ajudar, não fale. Se ela for ajudar, então fale. Ou seja, por quê? Porque você vai colocando parâmetros na sua vida e esses parâmetros não vão ajudar o outro, vai ajudar você. Por quê? Porque você vai se tornar um ser humano melhor. Você vai olhar para o outro com outro olhar. Aquele é meu irmão, por que eu vou magoar ele? Por que eu vou ofender ele? Porque tudo que eu jogo para o outro retorna para mim. Se eu quero coisas boas para mim, por que eu vou jogar coisas ruins para ele? Palavras maldosas, ofensas. Não, eu não preciso disso. Eu quero o quê? Eu quero paz, eu quero amor. Então, se é isso que eu quero, é o que eu devo jogar para ele. Eu devo emanar para ele tudo isso. Exato. E aí tem outro ponto de vista também. Nós estamos falando aqui de nós, quando a gente pronuncia uma palavra, né? E que essa palavra chega a outra pessoa. Mas você pode ser essa outra pessoa, que alguém te magoou, e que essa palavra chegou para você de certa maneira áspera, ou que te ofendeu, né? Reflita também que você tem a opção de aceitar esse tipo de coisa ou não. E para a gente finalizar, eu vou ler só um trechinho de uma passagem aqui de Emmanuel, no livro Fonte Viva,
intitulado na lição Palavras de Vida Eterna. Ele está dizendo assim, ó, palavras, palavras, palavras. Esquece aquelas que te incitam à inutilidade. Aproveita quantos te mostram as obrigações justas e te ensinam a agradecer a existência que tu vives agora. Mas não ouvide as frases que te acordam para a luz e para o bem. Elas podem penetrar o nosso coração por meio de um amigo, de uma carta, de uma página ou de um livro. Mas no fundo, essas que nos incitam a melhorar procedem sempre de Jesus, o divino amigo das criaturas. Então, quando você começar a reformar teu coração e as tuas palavras forem do bem, você acaba se tornando um servo de Jesus. Você acaba fazendo parte da construção deste planeta todo, de toda essa harmonia que Jesus espera de nós. Certo, Marcão? Isso mesmo. E que sejamos, né? Sejamos essa pessoa que colabora para coisas boas, para pensamentos bons, e tá auxiliando, né, no nosso planeta, porque o nosso planeta é um planeta, eu diria, um pouco difícil, né, de energias, né, e onde a gente começar a colocar amor, começar a colocar paz, as coisas vão facilitar a nossa existência na Terra. Sim, outra coisa, por mais difícil que nós estamos vivendo essa situação agora, temos que ter otimismo. Não está nada fora do lugar. Deus não saiu, como eu digo para todos aí, Deus não saiu para tomar café e esqueceu do planeta Terra. Um monte de planetas, sistemas solares, e vai esquecer da Terra. Deixa ele ver como é que está lá a situação. Isso não está acontecendo, né? Jesus é o nosso governador planetário, é uma mente maravilhosa, um coração enorme que acolhe a todos nós. Então que a gente possa fazer parte dessa construção, como diz o Marcos. Exatamente, construir um mundo melhor. Deixar algo para os nossos filhos, para os nossos netos, no sentido de bem do Evangelho do Cristo. Tá bom? Marcão, obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar contigo. Eu que agradeço. Quem mais aprende somos nós, né? Primeiro ouvido é o nosso. Exatamente, está muito perto, né? Ó. É isso aí. Marcão, lembrando a todos que pode deixar no Evangelho, quando você for assistir, depois gravado, um copinho de água do lado. Os mentores estão trabalhando sempre, fluidificando, e que esses fluidos possam fazer bem para o seu corpo físico, como também para o teu espírito. Nós agradecemos a presença de todos. Agora é a hora da nossa vibração. Possamos, juntos, todos nós, harmonizar nossos corações, aproveitando esta energia, e levar nosso pensamento a Jesus, o nosso mestre, o médico de todas as almas, tirando de nossos corações, imaginando uma luz de agradecimento, de gratidão, saindo do nosso peito, subindo às alturas e encontrando Jesus com seus ministros e seus mentores, responsáveis pela harmonia terrena, e que esta luz seja aglomerada, cresça e que seja distribuída em todo o nosso planeta, levando a todos os continentes a paz, a harmonia entre os povos, tocando os corações dos governantes, para que eles possam ter o olhar e o coração para os mais fracos, para os mais necessitados. Imaginando Jesus com os teus braços abertos, o teu olhar fraterno, o teu sorriso cativante, a explanar todo o nosso planeta, chegando a todos os corações aflitos, sofridos, angustiados, revoltados, acalentando as mães, os pais, os filhos, socorrendo, Senhor, aqueles que estão internados nos hospitais, devido à pandemia ou outras doenças, socorrendo tua equipe celestial, aqueles que voltaram à pátria do Evangelho, e dando coragem, força, resignação para aqueles que aqui estão conosco. Que esta luz possa ser dividida a cada lar, Senhor, para cada família terrena, que é a célula do teu Evangelho, para que cada um de nossos lares receba neste momento esta luz, onde purifica as paredes,
as portas e janelas, iluminando, Senhor, cada lar, trazendo harmonia, paz, coragem, força para a nossa batalha, para que possamos, Senhor, reformar nossos corações, nossas atitudes, e que nossas palavras de agora adiante, Senhor, sejam refletidas para a construção do bem, para o socorro, para o incentivo, para o ânimo, e nunca, Senhor, para destruir. Nós agradecemos a oportunidade, Senhor, de estarmos reunidos em Teu nome, de aprender um pouquinho mais com os Teus ensinamentos, rogando a Ti que esteja conosco na nossa jornada, hoje e sempre. E assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado a todos. Obrigado, Marcão. Obrigado, bom final de semana a todos. Boa semana.